Boa tarde, meus irmãos! Você, meu irmão, em qualquer parte do Brasil ou também em outro país que estiver me assistindo, uma ótima tarde para você, meu irmão. Que Deus abençoe a sua tarde, abençoe toda a sua vida, meu irmão. Que Deus te ajude muito, que Deus te pague por esse apoio que você está me dando, de assistir os meus vídeos, dar um like para mim aí, se inscrever no meu canal. Ô meu irmão, ô meu querido irmão que está me assistindo, Deus te pague por tudo. Um abração forte para todos vocês que estão me assistindo. Meu irmão, dê um joinha para mim aqui, fazendo um favor para me ajudar. Você, meu irmão, não se inscreveu no meu canal ainda? Ô meu irmão, você está esperando o quê? Você gosta do meu trabalho? Se inscreva. Não fica esperando muito não, me ajude aí, se inscreva no meu canal. Isso para você não custa nada e para mim significa muito. A sua inscrição, meu irmão, ó, para mim tem um significado muito grande. Então, meus irmãos, peço a você, testemunha de Jeová, que está um pouco desanimado aí na seita, né? Dá um joinha para mim aí, para me ajudar. Dá um joinha para mim aí, para me ajudar. Você que está desanimado aí, está afim de bater um papo, está querendo conversar, mas não pode conversar com esse pessoal aí, né? Porque isso aí são um bando de fofoqueiro. Então, fala comigo aqui, dá uma ligadinha para mim, para a gente conversar, para a gente bater um papo. Comigo aqui você pode se abrir, pode falar, não tem problema nenhum não. E aquele irmão que já saiu das testemunhas de Jeová faz tempo, mas está abandonado por parentes, pelos amigos, né? Porque ele só fez amizade com o Testemunha de Jeová, porque lá é proibido fazer amizade fora, né? Então agora ele está sem amigos. Dá uma ligadinha para mim aqui. Eu não vou deixar de conversar com você não, meu irmão. Tá bom? Pode dar uma ligadinha para mim aqui para a gente conversar um pouco. Eu vou ficar muito feliz. O meu telefone é 99151-5617. DDD 037 das Minas Gerais. Uai, sou que trem bom danado! Meus irmãos, hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante aqui. É sobre o paraíso. O paraíso que as testemunhas de Jeová saem vendendo de porta em porta, né? Eles saem vendendo o paraíso, mas só que eles são estelionatários da fé. Porque eles vendem algo que eles nunca vão entregar. Por exemplo, meus irmãos, as testemunhas de Jeová, elas saem de casa em casa dizendo para as pessoas que Deus vai transformar a terra num paraíso. Para isso, eles usam os textos de Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, e também Isaías 65, 17 a 25. Preste atenção no texto de Apocalipse, capítulo 21, 3 e 4. Ali diz que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, a morte não mais existirá. Não haverá luto, nem clamor e nem dor. Bom, aí, como se não bastasse o texto, eles já dão uma enfeitada, né? Aí eles dizem que, além de não haver morte, nem clamor e nem dor, eles dizem que não vai haver velhice. Que a criança vai nascer e vai envelhecer até um certo ponto, até atingir um topo, até atingir um topo de juventude. Ali quando a pessoa atingir aquele topo, ele vai parar de envelhecer, que a pessoa vai continuar jovem, né? Então eles dizem que não vai haver velhice. Dizem que não vai haver o pecado e que não vai haver a maldição, né? Porque Satanás não vai existir. No paraíso, então Satanás não vai haver o Satanás para tentar ninguém, então não vai ter maldição. Eles dizem que as pessoas vão construir casas e habitar nelas. Vão plantar vinhas, né? E comer o seu fruto. Vai haver paz entre os animais, né? O lobo e o cordeiro vão pastar junto. O leão comerá palha com o touro. Bom, isso aí é muito bonito, esse paraíso. Ó, e o que eles têm conseguido atrair de pessoas ali para aquela
religião falsa deles, mentindo a respeito desse paraíso, né? É muita coisa. Muitas pessoas têm caído nessa conversa fiada. Só que tem um detalhe. Aqui agora tem uma contradição. Eles fazem uma ligação, né, do Apocalipse 21 com Isaías 65, 17 a 25. Eles fazem uma ligação. Só que tem uma coisa. O texto de Isaías joga por terra a tese das testemunhas de Jeová, né? Note que o texto de Apocalipse 21, versículos 3 e 4, com Isaías 65, 17 a 25, não bate. Eles não batem. Um contradiz o outro. Eu vou mostrar por quê. Note que eles dizem que, preste atenção para vocês entenderem por que é que um texto contradiz o outro. Eles dizem que no paraíso não vai haver velhice, pecado, nem morte e nem maldição. Segundo eles, Satanás não vai existir. Agora, nós vamos considerar aqui o texto de Isaías 65, versículo 20, que vai jogar toda essa conversa desse paraíso por terra. Vai derrubar toda essa história desse paraíso. Justamente a passagem bíblica que eles dizem que a torre de vigia usa para dar apoio, o paraíso vai jogar toda essa história por terra. Quer ver, meus irmãos? Vamos analisar comigo aqui. Vamos fazer uma exegese. Vamos fazer uma exegese do texto de Isaías 65, 20. E vamos ver que toda aquela história do paraíso das testemunhas de Jeová vai ser julgado por terra. Preste atenção no que diz o texto. Isaías 65, 20. Diz assim, ó: não haverá nela criança para viver poucos dias, e nem velhos que não cumprem os seus. Então aqui nós já vimos que já começou a julgar por terra, que eles dizem que lá não vai haver velho. E nesse paraíso de Isaías 65, 20, vai ter velho. Porque diz que, olha aqui, ó, não haverá criança para viver poucos dias, e nem velhos que não cumprem os seus. Então, já começou a desmentir a primeira falácia deles, que diz que lá não vai haver velho, que toda pessoa vai ser jovem, todo mundo vai ser jovem. Agora, continuando, diz assim, ó: porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então, nós vimos que lá vai ter a morte, porque aqui diz que no paraíso de Isaías 65, 20, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então vemos aqui que lá está prometendo uma vida mais longa e não o fim da morte, né? Agora veja, meus irmãos, mais uma mentira deles vai ser julgada por terra. Diz assim, ó: quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então vimos aqui também que lá vai ter o pecado, porque diz que lá no paraíso de Isaías 65, 20, quem pecar só aos 100 anos vai ser amaldiçoado. Então nós vimos aqui que vai ter, que as pessoas vão ficar velhas, não é como eles dizem que todos vão ser jovens. Quem morrer aos 100 anos vai morrer ainda jovem, mas a morte vai existir. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então vai haver pecado e vai haver a maldição. Então, como é que não vai haver? Como é que eles dizem então? Que lá no paraíso não vai ter pecado, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter maldição, né? As pessoas não vão ficar velhas, a pessoa vai atingir ali um certo pico e depois vai parar de envelhecer, que a pessoa vai continuar jovem. Como que explica isso? Então veja que
o texto de Isaías 65:20 joga por terra essa história do paraíso das testemunhas de Jeová. Como que não vai haver maldição? Como que eles dizem que Satanás não vai existir? Se aqui diz que quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Então veja que essa história desse paraíso, das testemunhas de Jeová, não se sustenta. Agora, segundo eles, Satanás não vai existir. Mas então, meus irmãos, como é que nós vamos explicar isso? Agora, meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia é um livro cheio de simbolismo. A Bíblia é um livro cheio de simbolismo. Então, Apocalipse, então, o livro de Apocalipse, então, aquele é um livro todo simbólico. Aquele é um livro todo simbólico. Então, para a pessoa entender a Bíblia, ele precisa de duas coisas. Para entender a Bíblia, é preciso de duas coisas. É preciso de conhecimento em teologia e orientação divina. E o corpo governante não tem nenhum dos dois. O corpo governante não tem nem orientação divina e nem conhecimento em teologia. Orientação divina, eles mesmos confessaram que não tem. Quando, na Sentinela de fevereiro de 2017, eles mesmos deixaram bem claro que não são inspirados por Espírito Santo e não recebem orientação de Deus. Então, isso aí não sou eu que estou falando. É eles que disseram. Eles que disseram que não recebem orientação de Deus, não recebem orientação do Espírito Santo e eles não são guiados pelo Espírito Santo e não recebem orientação de Deus. Isso aí é as palavras deles. Não precisa ficar bravo comigo, porque não sou eu que estou falando. Vocês que falaram. Agora, conhecimento teológico, isso aí está na cara que eles não têm. Eles não têm o mínimo de conhecimento teológico. Eles mal sabem administrar uma empresa. E só conseguem administrar essa empresa é porque eles têm mão de obra grátis para produzir e para vender, né, o seu produto. Eles têm mão de obra grátis para produzir e para vender o seu produto. E ainda ganham os imóveis para estabelecer as suas empresas. E ganha tantos imóveis que ainda sobra alguns para eles vender e fazer um fluxo de caixa. Ainda sobra até alguns para eles vender aí, até montar umas imobiliárias aí e vender uns imóveis que sobra, né, do que eles ganham. Então, meus irmãos, administrar uma empresa assim, até eu administro. Até eu que sou um caipira, administro uma empresa assim. Eles têm mão de obra grátis para produzir e para vender os produtos. Ganha os imóveis. Ganha tantos imóveis que sobra até para vender. Então, meus irmãos, quem que não administra uma empresa assim? Uma empresa assim só tem que dar lucro mesmo. E muito lucro. Então, coloca uma empresa dessa na minha mão para ver se eu não administro ela. Administro tranquilo demais. Com toda a minha simplicidade, com toda a minha falta de cultura, administro uma empresa dessa. Agora, tem uma coisa, conhecimento teológico, graças a Deus, eu tenho. Isso aí eles não têm, não. Graças a Deus tenho conhecimento teológico. Graças a Deus eu tenho esse conhecimento para me entender a palavra de Deus. E outra coisa, além do conhecimento teológico, eu tenho também uma orientação de Deus, porque com a pouca cultura que eu tenho, eu acho que para fazer o trabalho que eu faço, só mesmo com a orientação de Deus. E com certeza, Deus me orienta, e muito, e dou graças a Deus por isso todos os dias.